Mais uma vez, Shalom, Hesed Shalom Vrachot. Eu vou falar agora uma outra visão que eu tive e eu vou provar para algumas pessoas que se você ficar na tribulação, você vai ser obrigado a ser enganado, porque você não tem sido um verdadeiro cristão na terra dos viventes. É muita sinceridade, mas é uma verdade que inclusive eu posso estar incluído nela. Mas isto eu vou dizer porque Jesus, Yeshua, ele é muito sério. Para ele, ou é ou não é, não existe meio termo. E ser cristão vai muito além do que ter um conhecimento teórico e aplicar na sua vida princípios conscientes, que toda consciência humana, a consciência humana, ela deve por natureza. Isso significa a justiça. A justiça é o dever do ser humano. Quando eu digo não fazer justiça, fazer maldade, não é esse sentido pejorativo. O sentido de ser justo, isto é, fazer caridade, ser uma pessoa honesta, fazer o bem, ajudar ao necessitado. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é mais do que isso. Você tem que fazer, eu tenho que fazer mais do que isso. Porque isso é o que é o ser humano já por natureza. E Jesus, ele mesmo disse a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma. Nós herdaremos o reino dos céus. Isso é, ele está falando de ter uma herança no reino dos céus, porque aqui nós estamos trabalhando para o Senhor, para termos uma herança no reino dos céus. Né? Quanto mais entrar no reino dos céus. Então, a Bíblia é muito séria. Nós, muitas das vezes, deixamos muitas coisas. Por exemplo, quando a igreja for arrebatada, o mundo vai entrar numa convulsão social muito grande. O Espírito de Deus, ele não vai agir da mesma forma que ele está atuante agora, nesta era, neste momento. A Bíblia, ela conta de que os reinos do mundo se voltarão contra o ungido de Deus, que é Jesus. E então, o mundo em si, ele não vai ter a luz, né? Inclusive, no livro de Isaías está escrito que o mundo se tornará como um negrume. O tempo da tribulação que vai entrar e da grande tribulação é um período de trevas terrível em que o mundo em si, Apocalipse 13, vai estar mergulhado em trevas do entendimento, em um negrume muito grande, nuvens espessas de trevas espirituais, onde que as pessoas elas não vão ter a total liberdade como nós temos hoje para cultuar a Deus em tudo quanto é lugar que nós podemos. Então vai ser tudo um regime muito mais fechado. E as nações vão sendo influenciadas aos poucos, desde já, para que isso aconteça quando chegar lá, naquele tempo, então fique cada vez mais difícil o acesso à luz de Deus, ao Evangelho, à palavra de Deus, à pregação, ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, existe personagens no mundo que não amam a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aliás, para isso, eles vão inventando teorias e ideologias, como disseram que o comunismo ele não podia dominar o mundo da forma que ele estava dominando, trucidando, matando um monte de gente, fazendo todas as barbaridades que fez. Então eles pararam e começaram a entrar no campo das ideias, porque convencendo as pessoas pela ideia, por ideologias, como por exemplo marxismo cultural e tudo mais, isso vai formulando a política das nações, entrando em princípios e leis dentro de nações e banindo aos poucos os princípios judaico-cristãos, os princípios bíblicos, e ferindo a consciência
humana natural comum, destruindo aos poucos tudo o que é de Deus. Tudo bem. Onde que eu quero chegar? Quero contar ainda uma visão que eu tive por discernimento, que foi num dia que normalmente eu estava com uma pessoa que eu conheço já há um tempo e é um cristão, um servo de Deus de verdade, e eu estava ali com ele e no momento em que ele estava mostrando para mim, né, eu tive um tempo, graças a Deus eu consegui me encontrar com aquele irmão, aquele homem, né, que eu acredito que no mundo espiritual ele também é um servo de Deus, assim, de alto nível, né? Eu não gosto muito de falar essas coisas, de comparação, porque para Deus não existe isso, mas que ele conseguiu, ele consegue, né? Assim, ele tem uma fé extraordinária. E eu me espelho também bastante, assim, eu chego muito longe dele, mas eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Eu estava conversando com ele nesse tempo, estava muito a trabalho, consegui me encontrar com ele, estava conversando, e este homem de Deus estava falando comigo e mostrando uma ministração no celular, comumente por intermédio de uma rede social. E no momento em que ele estava mostrando para mim, normalmente, quando ali estava legendado que começou a aparecer o nome de Jesus, né? Era um vídeo, né, de um pastor também renomado, abençoado, que admiro muito. Estava naquele vídeo em rede social. E conforme ele estava ensinando, ministrando, pregando, a legenda embaixo ah, estava ali aparecendo. E eu percebi algumas vezes que conforme ele falava o nome Jesus, a legenda ela não citava o nome. Na primeira vez que me veio isso, eu via em visão, eu via uma pessoa no mundo tomando controle de redes sociais e ela fazia ali o possível, não sei se por intermédio da inteligência artificial, para banir o nome de Jesus. Isso daí foi essa pessoa está vinculada com essa do vídeo anterior que eu falei que é de uma nação que a arca pousou e a arca de Noé pousou depois do tempo de dilúvio, certo? Ah, é interessante porque isso tudo dentro das visões que Deus ele me mostrou, né? Como eu já tinha visto, primeiro eu tinha visto um líder do Fórum Econômico, depois eu via em outra visão, minto, na mesma visão, à sua direita, um homem por nome de Elon, e esse homem tem muito poder na internet, muito poder com essas questões agora de alcance, de até mesmo, eu acredito, da inteligência artificial e tudo mais. E acredito que está se formando algo aí, né, juntamente desses homens muito poderosos na Terra, de trazer uma configuração em meio à inteligência artificial e entregar nas mãos de esse último, né, que eu citei anteriormente, como no vídeo anterior também, e a partir dali ele tem um controle maior. Mas primeiro, antes de tudo, né, o próprio país do Xing Ling, né, ter também aí uma associação com estes homens também, um vínculo com eles de alguma forma, como eu também vi nas visões, né, coisas assim acontecendo. E, ou seja, tudo isso acontecendo primeiro, né, em um lado do mundo. É bem lembrado, que a Bíblia ela fala de a besta que emerge do mar, né? Lá na frente, que vai acontecer ainda, fala que o que ela tem partes, né, de um sistema híbrido como dos impérios que
já não mais existem e foram impérios que se passaram na besta, nas feras que se levantaram do mar Mediterrâneo naquela época de Daniel, por exemplo, né? Aqueles impérios babilônico, medo-persa, Grécia, grego e romano. E isso num futuro sendo híbrido, mas que possuindo 7 cabeças, possuindo 10 chifres, ou seja, possuindo cabeças, possuindo reinos e possuindo então chifres, ou seja, lideranças, poderes por detrás de tudo. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa, como alguém simplesmente vai dizer que uma pessoa vai fazer tudo, né? Aí fica todo mundo chutando, e o anticristo é isso, o anticristo é aquilo, e todo mundo querendo saber quem é o anticristo é uma bobagem terrível. Mas eu vi numa visão, uma outra visão, e é justamente essa que eu quero dizer, e eu já vou contar essa visão. Mas por que que eu primeiro, a princípio, falei que se você ficar na tribulação, quando a igreja for arrebatada, você vai ser obrigado a praticamente negar a sua fé. Se você não for uma pessoa, hoje já, de jejum, uma pessoa que queima a sua carne na oração, uma pessoa que tenha muito amor pelo seu semelhante, que você prefira resgatar ele do fogo, sabe? Uma pessoa que a Bíblia ela fala que só haverá salvação na tribulação, na grande tribulação, para aqueles que entregarem a sua vida a Deus, nos méritos de Jesus Cristo, que são chamados ali de testemunhas. Então, Deus ele vai saber quem é que vai ser testemunha e vai selar estas pessoas, porque o Espírito, ele vai estar cada vez mais, o Espírito de Deus, cada vez mais entristecido com tudo que vai estar acontecendo na face da terra, porque a Bíblia está falando que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, a saber, o Cristo Jesus, eles adorarão a Satanás. Eles adorarão a Satanás e a besta. Então a Bíblia está falando de um culto mundial a Satanás, ou seja, o satanismo ele vai crescer no mundo. As trevas ela vai imperar no mundo. Conceitos vão ser mudados, pessoas vão adentrar em ideias que hoje não são nem mesmo de conhecimento da maioria das pessoas, né? Como, por exemplo, adorar a Satanás, né? Ou cultuar a Satanás, né? Adorar ao dragão. As pessoas vão literalmente adorar a Satanás, vão cultuar a ele, entendeu? Vão ver ele com outra carinha, entende? Eu não quero ser bem mais específico, mas é isso que algumas seitas e algumas religiões de Satanás já fazem, já têm essas ideias, este conhecimento. Então, aquele que estiver na face da terra, ele vai ter que bater de frente, mas já sabendo que não vai ter outra escapatória para ele. Ele vai ter que entregar a sua vida. Se ele quiser realmente pregar a Jesus Cristo, a verdade de Deus, no sistema que vai estar na face da terra, ele logo ele vai ser preso, né? E vai começar uma série de situações que é melhor não me estender aqui, né? Fique ao seu pensamento, né? A sua mente criativa, né? Mas vocês não têm ideia do que os homens eles são capazes de fazer, o que os homens aqui na Terra, a Bíblia mesmo fala, que os homens eles não têm misericórdia. Deus, Davi mesmo disse, melhor eu cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque Deus ele tem misericórdia. A Bíblia, ela fala de um tempo como nunca houve. Então, se você começar a pesquisar na história o que os homens já fizeram, impérios e tudo mais, e você ouvir o que da própria boca de Jesus Cristo ele falou, tempo que nunca houve, nunca jamais haverá como aquele, e que se os dias não fossem abreviados, assim nem mesmo os seus escolhidos seriam salvos, ele está falando de algo tenebroso, algo terrível, né? E nós não estamos falando de alguém tomar uma surra no meio da rua, ao público, nós não estamos falando de alguém
levar uns pontapé e mandarem: "Ó, calem a boca, não fale mais nesse Jesus e volta para casa". Nós não estamos falando desse nível, né. São coisas que são muito particulares. Espero que o Senhor ele mostre para algumas pessoas em sonhos e tudo mais. Eu vi a aparência de um homem que, no meu entendimento, ele estava por detrás de muitas situações e ele se manifestaria num tempo. A sua manifestação, ela não aparecia ser como, entenda, uma pessoa que quer trazer mais confusão e colocar pessoas contra pessoas, não, nada disso. É uma pessoa que parecia ser muito séria. Era um homem que parecia ser muito. Eu não via o rosto dele, né? Eu via a aparência dele, ele era branco, ele, ele tinha uma postura muito firme, né? Um queixo elevado e ele tinha barba. E não era uma barba como aquelas barbas mal feita, grande, não. Era aquela barba, só que não era rala, era uma barba bem feita, mas bem baixinha, bem curtinha ela e fechada. E ele era branco, eu não via além do seu nariz acima, e eu via que um pouco do lado aqui do cabelo dele aqui, na parte de trás, era tanto a barba como o cabelo era castanho escuro. A aparência desse homem trazia como que uma tranquilidade, uma paz, a aparência desse homem, ao meu ver. Ao meu ver, ele estava esperando o momento certo para vir com uma diplomacia, para vir no campo político e de ideias também, para mostrar aos homens solução e com muita seriedade. Então, imaginem que em meio a muita confusão, pessoas com incertezas no mundo todo, com dúvidas, pessoas passando por percas, lutos, e essas pessoas, elas se deparam com um homem que age tranquilamente, com muita certeza do que ele está fazendo e falando, com muita confiança, um homem que parecia que dele emanava muita tranquilidade. Só que eu comecei a perceber que, na verdade, aquela tranquilidade era muita frieza, era muita frieza. Então, ele era um ser muito frio. Ele não tinha o amor de Deus na vida dele. Então, por isto que eu digo, eu não vi a aparência desse homem totalmente, eu não sei quem ele é, e ele não parece com nenhuma pessoa que eu já tenha visto. Então eu não afirmo quem é o anticristo que Deus me revelou, nada disso. Mas eu já tive uma outra visão, uma revelação em sonho, né, que foi em sonho, e eu estava dentro de uma igreja que estava totalmente desolada, vazia, sem ninguém, mas ela estava aberta. E eu estava lá na frente, nos bancos, e eu olhava para frente, não do altar, mas para frente da entrada da igreja, e quando eu olhava, vinha entrando um homem. Aí eu via, esse homem não tinha barba, esse homem, né, é, é um homem também aí, é bem conhecido. Mas esse homem, ele começava a entrar muito alegre e sorridente. Ele via toda a igreja, não tinha ninguém dentro da igreja, só tinha eu. E ele entrava muito sorridente, né? E aquele sentido de querer prestígio soava, né? Da presença daquele homem, né? De querer ser prestigiado, honrado, né? E tudo mais. Quando eu olhava no rosto daquele homem, começava a emanar do rosto dele como que brasas mais transparentes assim,
e causava muito horror de olhar e ter ele na presença, porque conforme ele se aproximava, ele vinha, me causava tanto pavor dentro de mim, e eu então comecei a olhar dentro dos olhos dele, e os olhos deles começou a emanar trevas dos olhos dele, assim como se fosse flashes de trevas do rosto, dos olhos dele, e ele começou a ficar com uma aparência muito, mas muito tenebrosa, horripilante, e era tanto o horror que eu sentia no meu espírito, no local onde que eu estava, que eu não conseguia sair do meu lugar, e então eu fui puxado por cima daquela situação. Eu me vi sendo puxado e eu comecei a voar daquele lugar. Eu subi a mais ou menos uns 3 metros de altura e passei por cima e sumi daquela igreja que estava totalmente vazia, mas estava com as portas abertas, aquela coisa toda. E quando eu saía, né, que eu era puxado, eu saía dali voando, eu via então dois homens entrando e eu via que um era a aparência de um eu conseguia ver um pouco o rosto dele. Ele tinha barba grande, né? Ele tinha uma pele meia queimada, ele tinha vestes como daquelas de filme, né? Dos profetas antigos, quando tem filmes que mostra, né, aqueles homens com aquelas roupas, assim, com aqueles panos que parecem ser panos velhos já, tudo mais, né? Meio que cor de pele, meio amarelada, e com um pano na cabeça, né? E o outro eu via que ele era um pouco maior, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Já é porque eu fiquei mais focado nesse, que parecia que tinha uma estatura um pouco menor. E parece que aqueles dois homens que vinham atrás desse outro, que passou na minha frente com esse aspecto todo horripilante, eles entravam naquele lugar para tentar tirar ele dali, para tentar tirar ele daquela posição que ele estava querendo, ou seja, ele estava querendo assumir um lugar ali dentro daquela igreja, daquela congregação, né? Ou seja, o que me pareceu que foi, ali se representava um tempo em que a igreja estava já ou desolada, né? A igreja física que eu diga, ou seja, os templos, né? E então, ou então represente, né, os intentos dos homens no mundo, dos poderosos no mundo, para tentar calar a igreja, desanimar a igreja, trazer situações como essa última que aconteceu aí, né, do Corona, para que as igrejas elas cada vez mais fiquem fechadas, ou então as pessoas fiquem cada vez mais desanimadas a estar congregando, ou até mesmo por causa do distanciamento de pessoas para pessoas, então muitas pessoas confiando mais nisso e tudo mais, fiquem cada vez mais em casa. Eu não consegui discernir realmente o tempo disso, mas eu via que aqueles dois homens que estavam ali, eles entravam juntamente atrás, alguns metros atrás daquele homem, mas querendo impedir que ele entrasse dentro daquele lugar, daquela igreja física, e então tomasse alguma posição, né? Porque, ao meu ver, quando eu olhava para aquele homem que eu via ele entrando, né? No meu entendimento me vinha que aquele homem ele queria ser afamado, né? Aquele homem ele queria fama, ele queria honra, ele queria mais respeito, ele queria que as pessoas reconhecessem ele como alguma coisa, principalmente a igreja, dentro do local da igreja. Só que assim, quando a princípio, eu estava na frente, né? Que eu via a princípio o homem entrando daquela forma, eu ouvia a voz muito forte falando dentro do templo, muito forte. Ela falava: Este é o Messias da nova ordem mundial. E então eu já estava apavorado só de olhar para aquele homem e ver que ele se aproximava, e o pavor crescia de tamanha forma que eu fui puxado para cima e fui puxado voando sobre tudo e saía do local, daquele lugar. Então, de tão apavoroso que eu fiquei, né, eu estava até querendo voltar a sair daquele sonho e não conseguia. Então, eu ouvia essa voz, ou seja, eu creio que os homens eles
planejam, né, de uma forma, né, como eu via a voz falando comigo, este é o Messias da nova ordem mundial, ou seja, esse é aquele que a nova ordem mundial ela quer apresentar, né, como um solucionador, porém, talvez não seja ele, entende? Talvez não seja esta pessoa que eu vi, porque por causa ah, que os intentos dos homens é uma coisa, mas pode acontecer imprevisto dentro dos planos dos homens, né? E na verdade ser outra coisa. Então, o ungido da nova ordem poderia ser aquele que é capaz, ou seja, aquele que foi ungido, né, separado para um propósito, ele já foi treinado para algo, ele já foi capacitado dentro daquele sistema de trazer ideias, de trazer, né, uma função, de trazer uma solução de algo que eles estão vendo que talvez possam ocorrer e que pode acontecer e que eles já têm, entre aspas, uma solução, mas que nem sempre funcione como os homens eles pensam, né? Então, é simplesmente sonhos que eu contei, eu estou contando, e algum dos que eu vi em visão de discernimento também, né? Então, fica aí, como eu disse, eu penso que aquele homem branco, no meu entendimento, é ele mesmo quem é, né, o, o anticristo, né, que a Bíblia ela profetiza, que a Bíblia ela fala, ou seja, o político que é o anticristo. Porém, muita coisa pode desencadear ainda ao acontecer, né? Como eu disse, ainda pode acontecer ainda deles formar uma terceira guerra mundial, né? E talvez antes disso, né, a igreja até mesmo ser arrebatada e entrar numa convulsão social mundial, num conflito, né, de psique, né, interior, né, das pessoas, falta de confiança, de fé e tudo mais, conflitos, né, sociais e tudo mais, e fora as questões de cataclismas, de catástrofes também que podem acontecer nestes momentos e, né, discursos, né, começarem a vir a partir de grandes organizações, né, de que não, agora neste momento vai assim, vai assado e nós temos, né, que fazer isso e tudo mais, e começar então a vir juízos de Deus, né, juízos de Deus ao ponto, né, de acontecer, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, se levantar, né, os conflitos e se desfazer, né, a ONU, né, e for formado outros blocos de nações, de coalizões de nações, né, ou seja, ser totalmente outra coisa, né, do que nós podemos imaginar, ao ponto de haver uma coalizão, né, de Magog, tendo Gog como o líder, e que Gog, né, tem o capítulo 38 de Ezequiel e tem o capítulo 39. Há quem diga que a guerra de Gog e Magog, ela não é uma guerra única. Há quem diga que da mesma forma como a Babilônia de Apocalipse 17 e 18, tal como também a guerra de Gog e Magog, 38 e 39. Como Apocalipse 17 trata de uma mulher, a princípio, que dá o sentido de um sistema religioso, né, e que está relacionado também com o comércio, que está relacionado a uma cidade e tudo mais, mas que no capítulo 18 de Apocalipse, ali já forma o juízo divino, né, sobre uma cidade física, que você vê que é julgado uma cidade física. No entanto, Apocalipse 17, né, os chifres e a besta se levantam para devorar a mulher, no sentido que existe aí uma religião, talvez ecumênica, que vai ser julgada pelos líderes durante esse tempo, né? Isso é uma conjectura minha, e Apocalipse 18 já fala de uma cidade, né, específico que está sendo julgado. Então, da mesma forma, Ezequiel 38 fala também de Gog, né, que significa
o topo, né, o teto, ou seja, o líder mais alto de toda a coalizão de Magog, e nós vemos que o capítulo 38 ele tem um pouco de diferença do capítulo 39. Há quem diga que existe aí o governo, né, do anticristo no final dos tempos, e esse governo, ele com o tempo, ele acaba se dividindo. E quando isso acontece, porque primeiro Ezequiel 38, Gog e Magog, nos exércitos ali que são citados, eles vêm contra a terra de Israel e os exércitos são julgados, né? Já no capítulo de número 39, há quem diga que existe o outro lado, né, da outra coalizão do governo, né, do anticristo, que se apodera aí a partir da metade da última semana. Então há quem diga que existe, né, todos esses detalhes no livro de Apocalipse, né, com o Antigo Testamento. Então, por isso que talvez nós não possamos compreender do tanto que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre líderes, né, que vão surgindo, tal como o rei do sul e o rei do norte. Aí depois vai falando que vai surgindo dinastias. Aí depois vai falando que a profecia vai se cumprir também no tempo do fim. Aí depois fala que que alguém é rei da Babilônia, mas que também é rei da Síria. E fala que quando os assírios vier contra nós, ou seja, o povo de Israel falando assim. Aí também fala que há de vir um príncipe que há de vir. Aí depois fala que vem Gog. Aí fala que Gog ele vai ser enterrado, que Gog ele não vai ser morto, né, como o anticristo, ele vai ser lançado vivo no lago de fogo, né? E vai uma série de detalhes, né, que a Bíblia ela não está falando só de uma pessoa, só de uma personagem. Ela está falando, né, de todo um sistema de que está incluído cabeças, que está incluído chifres, que está incluído homens, né? Então, é isto que eu gostaria de compartilhar e eu espero, né, que de alguma forma possa alguém, ao menos, poder compreender, né, estas questões bíblicas, porque, por exemplo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, está escrito que tem o filho da perdição, né, que é chamado de o iníquo homem sem lei, né, e dá a entender que ele vem segundo a eficácia de Satanás com todos os prodígios da mentira. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, a besta que vem da terra, ela faz até mesmo fogo verdadeiro descer do céu à terra diante dos homens, e o mundo ele é enganado por causa dos sinais que essa besta ela tem poder de fazer acontecer diante da primeira besta, da besta do mar e dos seres humanos que estão sobre a face da terra. Então existem sinais verdadeiros que acontecem de fato, e existem também sinais de prodígios e mentira que vem aí a partir, né, do filho da perdição, do homem da iniquidade. Então existem aí pelo menos dois que fazem prodígios. Então, a, por exemplo, a Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo de número 11, que a, aquele rei, que é um rei que surge, um homem que não foi dado a dignidade, que tem um aspecto feroz, que a sua aparência é de um aspecto severo, de um aspecto duro, a Bíblia ela fala então que esse homem também ele é entendido em coisas ocultistas, em coisas, né, secretas, ocultas, né, e que nos dá a entender que está relacionado ao ocultismo, né, como por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2 fala que também ele vem com toda a eficácia de Satanás, com prodígios, né, e sinais de mentira, né, que o mundo vai ser entregue para ser enganado por ele, né? Então, nós vemos que o mundo ele é muito fácil de ser enganado. O mundo aí pelas coisas do próprio mundo, né? Se vinha um profeta de Deus fazendo sinais, hoje, prodígios e maravilhas, o mundo ele não aceita, o mundo não reconhece. O mundo vai dizer que é mentiras, que é tudo forjado, que
essa pessoa, ela não é uma pessoa de Deus, que essa pessoa muitas vezes ela tem até pacto com Satanás e por aí se vai. Porém, quando são realmente sinais e prodígios da mentira, a pessoa que está realmente envolvida com a obra das trevas, ou até mesmo são coisas forjadas, não são coisas reais, verdadeiras, aí grande maioria do mundo acredita, né? Para nós vermos como é que o mundo em si, quando eu falo mundo, não é porque a pessoa é cristã que ela não pode estar incluída dentro do mundo, porque também ela também, muitas das vezes ela está mais no mundo do que no próprio corpo de Cristo mítico, né? Mas no corpo da morte desse mundo, que jaz no maligno, do que no corpo espiritual de Cristo. Então também tem tudo isso aí. O mundo, por exemplo, as duas testemunhas de Apocalipse, a Bíblia não fala que eles vão vir fazendo milagres e vai vindo curar isso no tempo da grande tribulação, no tempo da tribulação, né, na verdade. Não vai vir operando coisas maiores do que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele nos prometeu, dizendo: Olha, vocês realmente ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, nos confins da terra, ser-me-eis testemunhas, né? E ele está falando que até mesmo aquele que crê em mim, obras muito maiores fará em meu nome. Então, durante essa era da igreja, em que nós temos toda essa disponibilidade de buscar a Deus, de obter a graça de Deus e tudo mais, em que as portas estão abertas, né? Muitos homens cheios do poder de Deus já passaram por essa terra fazendo milagres, prodígios e maravilhas e muitos não creram. Mas quando o mundo estiver operado em trevas, né? Operado totalmente, obscurecido, né? Adorando a grande maioria num mundo cheio de pecaminosidade, pecado, de transgressão, iniquidade, libertinagem, tudo que não presta na face da terra, cheirando mal as narinas de Deus. Deus, ele num tempo totalmente diferente, que o profeta Isaías, como havia falado e eu havia esquecido, ele chega a citar a terra como um piche, ou seja, como um poço de negrume preto, né? Ou seja, um ambiente totalmente é, escurecido, um ambiente totalmente pegajoso de negrume, né? E tudo mais, quando que ele fala, né, que aqueles de Deus eles vão ser como brasas de fogo, ou seja, no piche vai pegar fogo. Então essas duas testemunhas, elas vão vir, isso está escrito no livro de Isaías, elas vão vir sobre a terra para trazer juízo divino. Você não vê Apocalipse 11 eles operando milagres, né, fazendo paralíticos andar, morto ressuscitar e tudo mais. Não, eles vão vir pregando arrependimento e juízo também. Juízo, juízo sobre a terra. Todas as sortes de praga que eles quiserem e todas as pessoas que se levantar contra eles vão morrer, né, porque Deus vai ferir, Deus vai matar as pessoas que se levantar contra eles. Né, eles vão ter poder sobre muitas coisas em juízo, assim como Moisés e Elias tiveram. Então, a Bíblia está falando de homens que vão trazer juízo terrível ao mundo que vai estar adorando a Satanás, vai estar adorando o sistema da besta e vai estar crendo na operação do erro e na mentira, e eles vão estar pregando juízo, só coisa terrível que vai estar acontecendo sobre a face da terra, e o mundo vai se alegrar quando a besta que surge, o pequeno chifre que surge, sobe do abismo, depois vir e matar as duas testemunhas. Então o mundo vai se alegrar quando isso acontecer, até que no terceiro dia e meio que eles estiverem ali com seus corpos estirados na praça da santa cidade, conforme está escrito que eles estavam profetizando, então o espírito de vida da parte de Deus vai vir e vai vir uma voz dizendo: sobe cá. Então eles vão ser reformados, seus corpos eles vão subir aos céus, né? Então vai acontecer uma ressurreição deles e eles vão ser arrebatados, né? Antes da última trombeta, da sétima, quer dizer, trombeta, né? De Apocalipse, capítulo de número 11, que é a sétima trombeta, que não é a última trombeta descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16 a seguir. Então, porque são trombetas de juízo, né? As trombetas do Apocalipse. Então, quando nós vemos que as duas testemunhas elas vão ter o papel de trazer juízo sobre
a terra, principalmente sobre Israel, que vai estar aliançado, né, com esse sistema que vai estar ali com um culto, né, um culto no templo, né, e que vai estar sendo enganado, né? Então vai ter que ter essas duas testemunhas, né, de um porte de profetas aí, né, como do Antigo Testamento Moisés e Elias, para combater essas trevas terríveis que vai estar operando no mundo, que vai ser, né, trevas terríveis, como eu já tive visão, né, num lugar eu fui convidado, eu estava orando em 2019, né, depois de culto 10 horas da noite, nós ficávamos então aí depois das 11 horas até um tempinho mais orando, e num dia específico eu não me sentir bem. Eu estava ali dentro e me vinha aquele negócio, vai lá para fora. E eu não estava legal comigo e eu fiquei do lado de fora. E eu estava conversando com alguém ali no lado de fora para mim já ir embora. E quando eu olhei, do nada, minha visão ela bateu, eu fiquei olhando em cima da igreja. E quando naquele momento, diante de Deus, eu não estou mentindo, diante do Espírito Santo de Deus, eu posso ser condenado no último dia por causa disso. Eu, com os olhos abertos, eu vi um portal em cima da igreja. Eu vi um portal como um redemoinho negro. E ele girava, ele girava. E eu fiquei olhando, eu fiquei, não, aquilo ali não é normal. E aquele redemoinho negro escuro, mais ou menos aí de um tamanho de uns pouco mais aí de 50 centímetros. Talvez um, uma esfera mais ou menos aí, um redemoinho de pouco mais de 50 centímetros. Quase menos de 1 metro, né? E ele rodava assim, ele rodava aquele negrume assim, rodando, rodando, e, e então ele passava para dentro do teto, ele sumia, ele desaparecia, né? Aí me vinha na mente magias, né? Obras que estão sendo feitas, né? Para adentrar dentro do povo, né? Acontecer situações, né? Dentro do local de culto e tudo mais, né, coisas que eu posso ser mais específico segundo o entendimento que eu tenho tido, mas que eu prefiro, quando você vê que eu fico falando meio que gaguejando e eu não consigo, é porque eu quero falar em códigos para quem está no espírito, para quem está no entendimento consiga compreender melhor, né? Porque existem pessoas que se você está no espírito, você fala, né? E na mentalidade, aquela pessoa que também está no mesmo espírito, ela capta a ideia, mesmo que você não fale com todas as palavras, né? Porque é o mesmo espírito. E a Bíblia, ou seja, Deus ele faz, né, ele permite abrir o entendimento também, né, a outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus ela não pode ser compreendida mentalmente, humanamente. Ela não pode ser compreendida por cursos de teologia e tudo mais. Ela não pode ser compreendida assim, né? A palavra de Deus ela não é um livro comum, como um gibi ou como um livro de história que simplesmente foi algo que aconteceu lá no passado. Não. A Bíblia de Deus ela é compreendida mediante o autor, o inspirador, que foi o escritor da Bíblia, que instruiu, que encheu homens, né, que são os servos do Senhor, escritores da Bíblia Sagrada, os profetas. Então, eu gostaria de compartilhar estes conhecimentos, né, porque as pessoas estão sendo enganadas, elas pensam que, né, vai haver salvação no período da grande tribulação, como está acontecendo salvação hoje, mas não vai. Biblicamente, as pessoas que quiserem ser salvas, né, elas vão ter que ter o Espírito Santo, né? No momento em que elas ver tudo isso acontecendo, elas vão ter que bater de frente contra todos os princípios em pregação, elas vão ter que viver uma vida contrária a tudo aquilo que vai exigir dela que ela negue os princípios divinos, que negue, inclusive, até mesmo o Salvador Jesus Cristo, né? Aos poucos, não vai ser uma coisa assim, né, batendo logo de frente, mas que aos poucos ela vai ter que se incluir, né, a aceitar, a ser marcado pelo sistema, senão ela não vai ter como pagar, né, a sua comida, a sua água, pagar as suas contas, pagar a sua moradia, pagar os seus transportes, a sua ida, a sua vinda, né? Ou seja, todo mundo vai ter que estar incluído nisso, né? Então, uma pessoa ela não vai conseguir se manter, né, na sua própria casa, na sua própria cidade, ela não vai conseguir por nem pouco tempo, né? Ou ela vai ter que se adequar ao sistema,
né, que vai começar a mostrar logo quem ele é, né, o sistema que vai apoiar tudo o que é iniquidade, né, e vai estar também vinculado à religião, política, né, a política em uma religião e tudo mais. Então, vai ficar muito claro tudo isso. Então, não vai ser como as pessoas acham emocionante, né, o Apocalipse. Não vai ser um conto romântico, não vai ser nada disso. Né? Não vai ser nada como os filmes mostram, né? Como as pessoas elas imaginam. Então, se hoje é difícil, né, e uma outra coisa, Isaías mesmo fala que naquele tempo, né, principalmente, né, vindo agora na época do Messias, 2000 anos atrás até hoje, mas principalmente adentrando na época em que Israel vai aceitar Jesus realmente, de fato, de verdade, como seu ungido e Messias, a Bíblia ela fala a respeito de como é que, por exemplo, as mulheres elas vão abandonar totalmente as suas vaidades, como que isso não vai significar nada para elas, né? A sedução, tudo isso que é do corpo da mulher e do homem também, as vaidades desnecessárias, tudo isso vai ser abandonado porque não vai cheirar mal aos próprios homens, isso vai ser insignificante. A Bíblia fala no livro dos profetas que todo o ouro que os homens tiver, que toda a prata que os homens tiver nesse tempo, nesse período, vai ser como nada, né? Os homens vão jogar os seus dinheiros no chão, não vai significar nada. Está escrito também, nem o teu ouro e nem a tua prata te livrará no tempo do Senhor, no dia da ira do Senhor, né? Ou seja, os dinheiros vão ficar jogados no chão, as pessoas, o dinheiro não vai valer nada, 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 o ouro e a prata, né? Então, até mesmo Isaías, se não me falha a memória, capítulo de número 3 fala, né, em que naquele tempo, né, que Israel voltar a reconhecer, né, que Jesus ele é o seu ungido, o seu Messias, a Bíblia ela mesmo fala que as mulheres, por exemplo, como hoje estão sendo ensinadas, educadas desde da sua infância, a sua adolescência pelo mundo, né, a serem sensuais, né, a mostrar cada vez mais, né, o lado feminino, atrativo e tudo mais, a Bíblia ela fala que o povo de Israel, as mulheres lá em Israel principalmente, e no mundo, elas vão jogar tudo isso fora, não vai significar nada. O mundo ele não vai estar é, é, voltado, né, à sensualidade, as pessoas que vão ter ainda consciência, as pessoas, porque inclusive também no livro de Amós fala que existem coisas que matam o espírito, né, que tiram a vida espiritual da pessoa. O vinho, o mosto, que o profeta que profetize a favor do vinho, ele é um falso profeta. Os profetas do Antigo Testamento já falavam a respeito disso, né? Aí vai entrar, né, uma grande discussão aqui, né? Porque o vinho, o álcool, né, mesmo que fosse fermentado, tomado ali de uma forma desproporcional, que muitas vezes os homens, né, gostam de passar um pouco dos limites, ali trazia uma alteração na consciência, né? Então, a Bíblia no livro de Amós mesmo fala que o profeta que profetizar a favor do vinho, ele é um falso profeta, né? Então, a Bíblia ela fala de todos esses pontos, né? Por exemplo, a Bíblia, ó, pela aparência que eu tive em sonhos, eu via, né? Muito o mundo se transtornando, né? Com muitos eventos, muitas coisas que eu não consigo colocar cronologicamente, mas eu via, e no final de tudo, eu via que a aparência dos homens, elas eram como a aparência em que os homens vestiam antigamente, até mesmo nas terras do Oriente. As pessoas com vestes, né, como se fosse vestes de pano, né, aquelas vestes bem velhinhas, assim, antigas e tudo mais. Ou seja, as pessoas não vão estar preocupadas com, diante de tanta devastação e desolação e coisas terríveis que vai estar acontecendo no mundo, catástrofes e tudo mais, com as suas próprias vaidades, com o enfeitar dos olhos, com as suas aparências para tentar serem atrativas, e não só falo isso no sentido da mulher, eu também falo, né, do homem, como o homem hoje, né, muitas vezes é idiotizado, né, com a ideia, né, de também ser um ser desnaturalizado e carnal, né, ao ponto de querer mostrar é, o corpo, a anatomia do corpo, como é que está o,
os músculos do seu corpo e etc. Essa vaidade totalmente desnecessária. A Bíblia, ela é totalmente contra isto. Nos livros, por exemplo, de Eclesiastes, se me falha a memória, fala a respeito também de coisas que tiram a vida, o espírito, né, que é o vinho, o mosto, né? E, se não me engano, a cobiça. Então, existem coisas que mudam a consciência do homem, né? Que fazem aí o homem perder a sensibilidade espiritual e deixar de ser um ser, né, essencialmente espírito, né, voltado ao Espírito de Deus, né, para que a sua alma também seja trabalhada pelo Espírito de Deus e compreenda as coisas do Espírito pelo seu Espírito e seja um ser humano, né, que simplesmente é uma alma animalesca, vivendo como um animal. Eu quero simplesmente comer, beber, dormir, ter as minhas necessidades egoístas, particulares e etc. Ter tudo só para mim, as coisas só do meu próprio querer e da minha própria vida, né? Ou seja, viver um ser humano totalmente animal, animalesco, sem espiritualidade de verdade na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, a Bíblia, ela fala destas coisas nos últimos tempos, né? Que muitas pessoas elas pensam que eu tenho uma Bíblia em casa, eu vou na igreja, eu pronuncio o nome de Cristo, eu falo o nome de Jesus e, portanto, eu sou de Jesus. Eu não cometo pecados, eu não vivo na prática de pecados, né? Considerados graves na Bíblia. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não cometo, eu não faço fofoca, alguns pecados eu não tenho inveja, eu não desejo mal para o meu próximo, e portanto eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa espiritual. Se eu morrer agora, eu vou para o céu, e se Jesus ele vier agora, eu também vou ser transformado e arrebatado. E é um abismo de diferença do que é a realidade. Essa é a verdade, né? Porque antigamente, né, o nível de pureza que as pessoas tinham em comparação com as pessoas de hoje era totalmente diferente, e muitas delas nem crente elas eram, né? E hoje as pessoas que são crente, que são ditas cristãs, elas vivem num nível de espiritualidade, de vida totalmente mais impuro em comparação, tanto como o mundo ele vai aí trazendo a sua corrupção em toda a sua vida, como também, né, nas coisas espirituais, porque muitas pessoas elas estão sendo bombardeadas espiritualmente, desgastadas espiritualmente, né, as suas ideias vão mudando com o passar do tempo, né, e em coisas que elas estão sendo queimadas na sua consciência, no seu espírito, né, elas estão sendo cauterizadas em algumas coisas que elas já estão falando: isso daqui não é pecado, isso daqui não tem nada a ver, e elas não vão se apercebendo, e o tempo vai passando e elas vão vivendo aquilo ali como uma certa iniquidade. Então, muitas pessoas, né, por exemplo, há 40 para mais, 50, 60 anos atrás, só era cristão quem era cristão de verdade. E para ser cristão de verdade naquele tempo, eles viviam sim umas regras que hoje as pessoas mudaram os conceitos e disseram: isso daqui são usos, são os costumes, isso aqui não tem nada a ver. Mas só que quando esses tempos, né, de tribulação e grande tribulação estiver acontecendo no mundo, né, que o mundo estiver em total cataclismo, as pessoas não vão estar preocupadas, não vão estar vivendo mais, procurando a sensualidade, querendo serem atrativas, querendo, né, viver aí nesse mundo, nesse sistema, dessa forma como a, as sociedades, o mundo em si, ele quer que as pessoas vivam em iniquidade agora desta forma, né? Porque, por exemplo, quem é que vai viver? Você já experimentou ficar doente e, e você ter satisfação em alguma coisa da vida quando você está doente? Quando você está doente, enfermo, você mal e mal tem satisfação na própria comida. Você mal e mal tem satisfação, né? É, em, às vezes até pensar em algum aconchego maior, quando muitas das vezes as pessoas, né, nesse mundo elas querem simplesmente mais e mais e mais o bom e o melhor dessa vida, dessa terra. Elas estão com as suas cobiças cada vez mais desenfreadas,
com as suas concupiscências cada vez mais querendo o melhor, o bom, e o melhor do que isso agora, algo muito melhor, uma satisfação muito mais melhor ainda. Ou seja, quando alguém está passando por grandes dificuldades, ele mal pensa nessas coisas. Ah, então, nós podemos pensar e refletir sobre como é que pode estar acontecendo naqueles tempos, né? Então, a Bíblia mesmo fala, né, que naquele tempo, Isaías capítulo de número 3, vai haver um movimento no mundo, o que já está acontecendo, né, com ah, o início do movimento feminista, né, que a princípio foi bom no início, porque foi algo de maneira certa e justa, quando muitas mulheres, né, que precisavam, entenda, não sou a favor desse movimento feminista, eu sou a favor do que é direito, que como, por exemplo, mulheres, elas não tinham seus esposos, isso foi devido a guerras e tudo mais, perderam muitos esposos e elas estavam ali passando muitas necessidades e tudo mais, e então foi dada aí a elas a oportunidade, né, de também ter o seu direito de, né, trabalhar, tudo mais, não somente dentro de casa, que as mulheres trabalhavam muito e trabalham muito dentro de casa, como que também trabalha hoje fora. E foi dada essa oportunidade de elas ter o seu ganho também, trabalhar. E a Bíblia já falava a respeito disso, no profeta Isaías, quando dizia que naquele tempo, ou seja, ainda um pouco mais na frente, né, 7 mulheres lançarão mão de um homem, ou seja, elas correram atrás de um homem para dizer, né, é, tira o nosso opróbrio, ou seja, tira a nossa vergonha, né? Porque elas agora simplesmente, devido a toda essa situação que aconteceu no mundo, ou seja, por causa de uma coisa boa, que no caso foi dar mais empregos, né? Que é um direito do ser humano, da mulher. Há muitas ideologias, ideias vieram sobre esses movimentos que começaram a colocar a mulher contra o homem, colocar a mulher como um ser independente, colocar a mulher como eu não preciso de homem para me sustentar, eu não preciso do dinheiro do homem, eu não preciso nem do homem, e aquela coisa, mas para o quê? Para trazer já a ideia também, né, da homossexualidade feminina e também do outro lado da homossexualidade masculina, né? E trazer várias ideologias por detrás disso aí também e por aí se vai. Então tudo isso aí está relacionado para que não haja mais relacionamentos de homem e mulher naturais, para que não haja mais famílias em consequência disso, né? E para que não naturais, né, com filhos, né, homem e mulher, e para que também não haja ministérios, né? Por exemplo, como ministérios bíblicos que a Bíblia mesmo diz, né? O presbítero, o presbitério, o pastoreado, que muitas vezes são homens que têm que dar um exemplo dentro da sua casa de ser marido de uma só esposa e os seus filhos seguir, né, juntamente com eles. Então, tudo isso daí foi o espírito do anticristo que veio com essas ideias para trazer aí então movimentos para que os homens, né, não mais procurassem as mulheres, ficassem mais, devido a tanto escândalo que estão acontecendo pelo mundo afora, né, ficassem mais na deles, e também as mulheres não, né, procurassem mais homens devido a toda a ideologia que fosse então educada, que fosse instruída, né, pelo mundo, pelas ideias do mundo, para que cada vez mais houvesse um afeto, não afeto, né, um desafeto natural, para que cada vez mais as pessoas elas não tivessem mais amor natural, homem para com mulher, mulher para com homem, mas para que viesse a trazer uma desnaturalidade. Quando eu falo amor, eu falo o amor eros, né, que é o amor do casal, que é do amor do matrimônio, né? Ou seja, o espírito do anticristo trazendo uma rebelião, trazendo uma apostasia generalizada, né? Em todos os âmbitos do mundo, em todos os aspectos e sentidos da vida, para que as pessoas ficassem sem os conceitos e princípios divinos de Deus bíblicos nas suas vidas e então largasse ao pouco, tanto que hoje em dia muitos cristãos se perguntam se eles a favor, né, de alguns determinados relacionamentos, eles vão dizer que ah, eu não sou contra. Se você não é contra, então você também não é a favor. Você está a favor, né? E então, infelizmente, é um mundo que vai sendo é, cada vez mais aí como um fogo estranho que tenta cauterizar a,
as mentes das pessoas, né, para que os princípios divinos, as coisas que de fato são de Deus e que estão dentro da Bíblia Sagrada sejam vistas como coisas que não têm nada a ver, né, são vistos como coisas que de pessoas atrasadas, pessoas, né, cafonas, pessoas aí que precisam de evoluir e tudo mais, de se desenvolver, né? E na verdade é bem o contrário, né? O mundo só existe, as pessoas hoje só existem graças a Deus, né? A família em si, né? Nós chegamos até aqui graças a Deus e tudo mais devido ao amor de Deus que instruiu um homem, uma mulher, né? A construir uma família, a criar filhos que aprenderam os seus princípios com os seus pais e passaram adiante, né? E manteram uma sociedade, né? Vivendo em princípios que são justos e honestos até nós viver uma época de hoje que está totalmente, né, corrompida, que agora sim que começou a corrupção, que agora sim que começou, né, o pecado avassalando, aí cada vez mais a todos os campos, né, da vida dos homens na terra e tudo mais aí. Então, é isso que eu gostaria de estar aí compartilhando, fazendo possível para que as pessoas compreendam um pouco o meu ponto de vista, né, dentro daquilo que eu tive algumas visões que eu não contei todas e alguns foram sonhos, né? E sonhos são sonhos, né? Você não tem culpa de sonhar, né? Algumas pessoas elas pensam que no Antigo Testamento os profetas, né, eram mortos porque simplesmente sonhavam e contavam seus sonhos, né? Uma grande ignorância terrível, né? Porque se você conta um sonho, você não está profetizando. Se você conta um sonho, você simplesmente está contando um sonho. Um sonho fica num campo psíquico ou espiritual. Então não tem nada a ver com o fato de você estar inspirado em profetizar algo. E até mesmo assim, no Antigo Testamento não era, você profetizou há um ano e até hoje não se cumpriu, né? E ia lá e apedrejavam, matavam o profeta. Não era assim bagunçado como as pessoas pensam. Não era assim. A Bíblia ela fala realmente que existia sinédrio, né, que existia 70 juízes, que existia os juízes eles tinham que ser muito misericordiosos, que na tradição mesmo fala se durante uma geração de 70 anos uma pessoa só na nação inteira morresse, né, uma pessoa inteira durante 70 anos morresse por causa de uma ordem dos juízes, que eles tinham que ser muito misericordioso, então essa geração era considerada uma geração sanguinária, para as pessoas terem ideia, né? Não era, tem alguém aqui que está sendo acusado de adultério, mas não tem, né, mais do que 3 testemunhas, por mais que pagassem para ter testemunhas, e então ia lá e apedrejava a pessoa sem ter a outra também para ser apedrejada, né? Sem ter o homem que também cometeu adultério junto com aquela pessoa, que não era só, por exemplo, uma mulher que ia ser apedrejada, o homem também tinha que ser apedrejado, né? Não era bagunçado, né? Porque a Bíblia mesmo ela fala que aquele que comete o delito, ele seria morto por causa da lei, para cumprir a lei. No entanto, aqueles que cometessem o ato de homicídio, que estivessem sendo culpados, também seriam culpados do sangue daquele homem, né? Ou seja, então é uma bola de neve. Eles teriam que pagar também de alguma forma por aquela vida, vida por vida. Deus havia falado até mesmo a Noé a respeito disso. Deus havia falado que o sangue, né, do homem será sobre o homem, né? Porque é a imagem de Deus. Então, desde depois do dilúvio, quando Deus então começa a dar a instrução para Noé, olha Noé, tem aqui os animais apropriados e os animais inapropriados para se alimentar, certo? Ok. Né? E ele começa a falar a respeito de algumas leis, ele começa a falar a respeito é, do ser humano, ele começa a falar que o homem que vai tirar a vida do outro homem, o sangue dele será sobre ele, porque ele é a imagem de Deus. Então, não era bagunçado como as pessoas pensam, que alguém ali, né, desobedeceu os pais, então vai ter que ser levado para a praça pública, né, para ser apedrejado os filhos, conforme a lei falava. Né? Não, um pai e uma mãe jamais ia permitir que o seu filho fosse para a praça pública para ser apedrejado, e ainda tinha que passar ainda pelo crivo ainda do julgamento dos juízes ainda. Né? Ou seja, existia uma ordem, existiam sérios acontecimentos, não era simplesmente pelo fato de
hoje alguém falar que descumpriu a lei, né, era sem misericórdia, igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está falando num contexto totalmente diferente, está falando num contexto em que Deus estava se manifestando com a glória tremenda, né, e que ninguém podia desobedecer o profeta que estava na frente, naquela situação, né, ou seja, de colocar até mesmo um jumento ali de frente do monte e tinha que também ser apedrejado aquele jumento, né, a, que tocasse no monte, né, como está escrito no livro de aos Hebreus. Então, aliás, não se sabe também, né, quem foi que escreveu o livro de aos Hebreus, né? Então, é isso, né? A Bíblia Sagrada ela fala que a lei ela é justa, ela é boa e ela é espiritual, né? Mas ela é aplicada nos injustos, ou seja, ela serve para ser aplicada nos injustos. Por isso que ah, algumas pessoas elas não compreendem, algumas pessoas no mundo aí afora, porque para elas era melhor não tiver lei, ou seja, não tiver princípios, né? Porque daí elas fariam o que elas queriam, mas daí elas estariam debaixo, né, de maldição, porque elas estariam descumprindo com tudo o que a lei pede, elas não teriam o favor de Deus, né, para viver a lei de Cristo Jesus em verdade em suas vidas, vivendo um amor que cumpre tudo que é da lei, o amor verdadeiro de Deus, o amor em Cristo Jesus, que como Cristo ele falou, ameis uns aos outros como eu vos amei. É um mandamento novo que eu vos dou. Né? Nós vemos dentro das Sagradas Escrituras, né, que o Senhor ele não era contrário aos princípios que ele mesmo havia dado a Moisés, né? Às leis, aos estatutos, aos mandamentos, né? Mas que ele queria trazer a essência daquilo. Então, o ensinamento dele, a doutrina dele, que vinha com a autoridade divina e com graça, com carisma e com poder, com favor, com força, para ajudar os homens que então quisessem obedecer, estar debaixo da sua obediência, então esses homens teriam a sua graça e o seu favor. E então eles compreenderiam melhor os sentidos da obediência, né, pelos seus ensinos, pela sua doutrina, quando ele dizia, olha, na lei está escrito isso, mas eu vos digo que até mesmo isso que pode ocasionar isso, né, então ele vai citando a raiz de todo o problema do pecado e ele vai ali mostrando, olha, isso aqui é mais profundo do que está escrito, né? Por isso que está escrito também que a letra em si ela mata, mas o espírito ele traz vida, ele vivifica. Então, que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tudo de bom.